Bem-vindos a bordo de mais um programa Galeazza di Lepanto, uma iniciativa mantida por fiéis católicos aqui de Guarapuava, no Paraná. Somos parte do Apostolado São João Bosco, um grupo de fiéis que há mais de 10 anos se reúne em torno da Missa Tridentina. Buscamos com este programa fortalecer a formação das famílias católicas brasileiras e para isso nós preparamos conferências, entrevistas e vários tipos de conteúdo. Buscamos nos basear nos documentos da Igreja, nas conferências do Instituto do Bom Pastor e também em bons referenciais, que inclusive deixaremos menções e citações aqui na descrição deste vídeo. O tema da nossa jornada hoje é a música, e ninguém melhor do que o Gabriel para trabalhar este tema. Eu sou o professor Evandro, sou católico, casado, tenho 3 filhos, e gostaria então que o Gabriel se apresentasse aqui e apresentasse um pouquinho da experiência dele com o tema. Prazer a todos, meu nome é Gabriel Mazon, sou hoje pai de família, tenho um filho e sou músico há mais de 10 anos já, mas organista há 7 anos. Também comecei a aprender sobre o canto gregoriano na mesma época. E nos últimos anos agora venho fazendo alguns estudos na área de musicologia de modo autodidata. É um assunto que hoje em dia não se ensina mais, enfim, como se fazia obviamente na Idade Média. Então nós temos que de algum modo tentar resgatar alguns dos escritos para poder criar uma ideia da coisa. E nós vemos então como os antigos levavam isso a sério. Então, e essa é a minha área de trabalho, graças ao bom Deus, hoje eu consigo trabalhar com música, seja dando aulas de órgão, de canto gregoriano, de estética musical, que faz parte dessa área da musicologia, que é o estudo da música, de modo diverso, não daquele da música prática, mas da música teórica. Bem interessante mesmo, espero que vocês, inclusive hoje, aprendam a gostar um pouco desse assunto também, nós vamos ver como é que isso nos influencia bastante, inclusive. Sim. Pois bem, então cabe aqui começar perguntando para você, Gabriel, por qual motivo a música ela é tão importante para a instrução e mesmo para a vida como um todo de um bom católico? A música prática, né? Isso é a música que nós ouvimos, a música sonora, nunca fez tanto parte da sociedade como nas outras épocas da história. Por quê? Tanto por causa do mecanismo, hoje a gente consegue, com um pequeno aparelho, colocar fone de ouvido e ouvir o dia inteiro música, ou seja, não só pela quantidade, né, que nós somos bombardeados de música hoje, mas pelo estilo de música, pelo modo como a música se desenvolveu, junto, obviamente, com o pensamento ético das sociedades. Então, a maneira como nós somos expostos à música hoje, não só não de qualidade, mas também de maus princípios, isso nunca aconteceu na história. É a primeira vez que algo assim acontece, desse modo como acontece. Para isso, inclusive, a gente pode fazer um comparativo em relação à vida de um camponês medieval, mas não voltemos tão longe. A gente pode voltar a uma cidade do interior do Paraná há 100 anos atrás. Sim. A vida não se distancia muito do estilo de vida. À época, se você queria ouvir música, ou você tocava, se você era um executante, ou tinha alguém na família que era, ou você ia a festas de igreja, quermesses, enfim, situações que ocorriam na Páscoa, no Natal, ou em casamentos. Enfim, se ia a festividades. Há momentos que tivessem ali algum tipo de alegria e ali se tocava música. Quando eram eventos de religião, obviamente, música de religião. Quando eram eventos profanos, música profana, que é aquela que não toca religião. Não é aquela má, mas a que não toca religião. Então, e aí, aquele tipo de música se carregava para a vida particular. Na lavoura, cantando alguma coisa, com os filhos, na roda, porque não se perdia tanto tempo como se perde hoje, então se cantava muito, realmente. Bom, se eu quisesse aprender uma música nova, eu ia lá na lista, eu tinha um aplicativo para achar uma música nova, né, baseado no artista que eu mais ouço, obviamente que não. Então o que se fazia? Se ia às festividades,
ou a mesmo cidades diferentes, e se ouvia algo que era agradável, mas que não era do costume, eu tenho que decorar. Eu preciso memorizar, que seja o refrão, pelo menos a melodia. Acontecia muito, por exemplo, de certas culturas irem para um lugar, ouvirem uma melodia agradável, mas o texto tratava de algo particular daquela sociedade. Ele voltava, fazia uma letra adaptada àquela melodia que ele tinha se agradado tanto, e pronto, agora aquela outra sociedade, né, trouxe uma tradição de fora e adaptou aquilo que era algo interno seu. Era algo muito bonito, a relação da música, e tinha muito esmero envolvido, obviamente. Nós hoje não. O que a música é para nós hoje? Um plano de fundo para estudos. Enfim, estou no ônibus lá indo para o trabalho, eu coloco alguma coisa para ouvir para não ficar no silêncio, o que é um grande problema. A música agora ela tornou-se um ponto de evitar o silêncio, que é o momento onde nós nos encontramos com Deus, inclusive em ambientes de religião, né, ditos de religião. Então assim, nós realmente vemos como a música hoje ela tem um uso muito diferente dos usos antigos. O conteúdo expresso é muito diferente. O estilo composicional é diferente. Eu não estou falando só de música clássica, eu estou falando de música popular aqui. Isso fique bem claro. Né? Inclusive, eu peço a vocês, se puderem, tomem nota do que nós veremos aqui. Porque é muito comum, inclusive de católicos tradicionais, mas não só tradicionais, conservadores, ou simplesmente de homens de boa vontade, que um dos pontos em que ninguém toma atenção para purificar-se é a música. E é um dos pontos que, inclusive, os medievais, do Mosteiro de Cluny, tomavam como um dos 10 pilares da vida. Então, era algo realmente que era tomado pelos monges, porque faz parte da vida do próprio monge, né? Era tomado como um dos pilares da vida. E a música tem uma grande consequência nas virtudes. Então, de fato, a música, quando nós falamos de resgatar a música, não se trata de resgatar simplesmente um estilo composicional, quer dizer, como se fosse um resgate histórico apenas. Não, é o resgate de princípios. Quando nós resgatamos a música, nós resgatamos com ela os princípios que a regem. Porque os princípios são eternos, porque são ligados à verdade eterna, que é nosso Senhor mesmo. Então, cuidar com aquilo que se ouve é, de algum modo, fazer com que Cristo reine na nossa alma também, no campo da música. Por que todos querem hoje uma igreja gótica na própria cidade, né? Sim. Mas não querem a música que acompanha aquilo? E como disse Pio XII, a música é a arte que mais toca o culto divino. Então é impossível que nós queremos retornar ao culto divino sem retornar com tudo aquilo que lhe envolve, seja a cultura católica, evidente, né? Que está por de volta, que toma por eixo o rito católico, e também, é claro, aquilo que é fruto dele, como, por exemplo, a música. Então, enfim, é preciso resgatar isso. Enfim, isso se perdeu. A sociedade hoje não tem compreensão nenhuma mais do que a música prática, enfim, e de como isso nos afeta. Sim, infelizmente. Muito interessante você mencionando, Gabriel, né? A ideia de resgatar isso. Não apenas resgatar um estilo musical, mas de resgatar esses princípios musicais. Sim. Bom, se a gente fala em resgate, a gente fala de tradição e de história, né? Sim. Então, eu gostaria que, se possível, você pudesse desdobrar um pouco aqui pra gente, né? Um pouco do percurso da música, do desenvolvimento da música ao longo da história, como que isso foi se desenvolvendo. E, se possível, até antes, se você pudesse definir, afinal, o que é música? Certo. Tenho por certo que a definição de Santo Agostinho é aquela que realmente mais se adequa à música. É arte que ensina a bem modular. É arte que ensina a bem modular. Quero voltar nisso daqui a pouco. Vou só fazer um breve resgate do que significa o título música, do que os antigos pensavam e do que foi o arcabouço filosófico de Santo Agostinho. O que acontece é o seguinte: Pitágoras ele teorizou muito sobre música, para ele era o centro da sua religião oculta. Ele era um pagão, Pitágoras era pagão, mas ele conseguiu de fato extrair algo muito interessante em relação à música. Então vamos entender um pouco o que os pitagóricos compreendiam por música. Música não era a arte dos sons como nós conhecemos hoje. A música sonora, ela é uma representação da música do universo. Portanto, para se compreender música é preciso entender ordem, harmonia. Em que sentido que talvez alguns já tenham ouvido o termo música das esferas, né?
O que é a música das esferas? Quer dizer que os astros tocam música com seus instrumentos? Não. Quer dizer que o universo é de tal modo ordenado, nas suas leis e nas suas minúcias, que ele tem uma ordem admirável, uma harmonia admirável nele, na harmonia entre as diferenças. Isto é, um planeta não é outro, a órbita de um não é outro, e ainda assim não se chocam. O que faz um planeta e o que faz outro, no sentido da matéria que os compõe, são diferentes matérias. Ainda assim, cada matéria tem o seu benefício para aquele planeta, de algum modo, formando ali, hoje nós conseguimos ver com os telescópios, enfim, nós conseguimos ver que a matéria, que há beleza naquele planeta, na criação. Não há utilizando o termo moderno, um bug, né? Quer dizer, não há nenhum planeta que se veja que não seja perfeitamente coerente com as leis do universo. Uma cachoeira, para quem já teve essa oportunidade, uma cachoeira suíça, né, com um lago turquesa abaixo, com aquelas pedras, tudo aquilo é belo. Por quê? Porque é harmônico, porque tem ordem. E é justamente isso que faz a música. É a ordem, é a harmonia entre elementos distintos. A pedra não é árvore, e a árvore não é água. Os elementos são distintos. O movimento deles é distinto. São distintos. A cachoeira, ela é violenta. A árvore, com o vento, balança suavemente. E ainda assim, tudo é harmônico, tudo é belo, no contexto geral. Então o que se compreende por harmonia, por música, era esta ordem, esta harmonia. Quando nós falamos de música das esferas, é a música do cosmos. Então isso que compunha aquela visão que depois Platão vai absorver, Aristóteles vai absorver, e que depois, principalmente por Platão, vai ser carregada para Santo Agostinho. Então ele vai levar isso em conta. Claro, isso vai se desenvolvendo. Isso que compunha o pensamento superior à música sonora. Aí a gente entra na música sonora. Por quê? Comentei com vocês, brevemente agora há pouco, que ela é uma relação sonora desta música, desta harmonia, desta ordem. A música prática, portanto, quando nós aplicamos à vida de fato, nós percebemos que ela tem uma relação com a ordem, ou representando a ordem do cosmos, ou representando a ordem da alma humana, que é o microcosmos. E nós notamos que há uma relação na música tanto com o cosmos, isto é, a criação, que significa ordem, harmonia, inclusive. É um termo cunhado, se não me falha a memória, inclusive, por Pitágoras, o termo cosmos. E por que ele batizou o universo de cosmos? Porque tem ordem, porque tem harmonia, que faz toda parte da filosofia dele em relação à música. Então, o microcosmos é a alma humana e é a sua música. Bom, então, isto vai depois para Platão. Inclusive, né, os gregos, eles têm uma frase, inclusive, eu acho que é de Heráclito. Se não é de Heráclito, é de Platão. Me desculpem não lembrar, mas se possível, eu vou colocar aqui embaixo. Diz o seguinte: dê-me a música de uma sociedade, pouco me importa quem faz as leis. Porque a música representava os costumes de uma sociedade. Em que sentido, Gabriel? A música não representa a alma humana? E a alma humana não é composta de princípios? E os princípios não regem uma sociedade? Se os princípios da sociedade mudam, os princípios que regem a música também mudam. Vemos isso aplicado hoje, né?
Então, esta ideia vem passando então por Platão, por Aristóteles. Aristóteles também vai fazer um acréscimo, que é a questão da imitação. Já existia, claro, esse pensamento, mas ele vai desenvolver mais de como a música imita as paixões. Enfim, Santo Agostinho pega tudo isso, define muito bem a música, que é a arte que ensina a bem modular. E, enfim, a gente chega já no contexto da cristandade. Falamos de toda a antiguidade já de modo bem resumido, e a gente chega no contexto da cristandade, que é o que nos importa mais. E aí Santo Agostinho então vai definir a música como a arte que ensina a bem modular. Dessa definição, primeiro, ela é arte. Precisa ser arte verdadeira, portanto bela. Se não é bela, não é arte. Esse é um ponto que tem que ser entendido já. Se a música não segue os princípios da beleza, se não é regida pelos princípios do que é belo, ela deixa de ter aquilo que é a primeira palavra na sua definição, que é arte. Depois, é um conhecimento intelectivo. É algo que, inclusive Santo Agostinho diz isso, ele frisa muito bem isso. A música, ela não é feita para os sentidos. Ela não é feita para os sentimentos. Ela é feita para a razão. E a razão, tendo algo a ser contemplado, seja pela melodia, seja pelo texto, principalmente pelo texto, aí sim se pode ver se é lícito ou não, se é conveniente ou não, que nós façamos uso por conta dos sentidos, por conta do afeto que é gerado. No seguinte sentido, a música pode ter um bom texto, mas pode ser mal na sua composição. Ou pode ser boa na sua composição, contendo ali um mau texto. Música da Renascença, que falava de deuses pagãos, mas era boa ali no ato, na composição prática. Ou o contrário, vemos muito isso hoje, músicas de religião, que de algum modo tem uma poesia, a lá bonita, tá? Mas que carrega elementos de sentimentalismo, enfim. Mas de todo modo, né? Então, é preciso compreender que nós temos essa relação de arte, precisa ser arte verdadeira. E arte que ensina, no sentido de que é um conhecimento ao intelecto. A bem modular. Arte que ensina a bem modular, ciência que ensina a bem modular, enfim. Modular vem de mover. Nesse sentido, mover os sons. Então o músico, ele move os sons. Ele organiza as cadências para formar ali belas cadências, belas sonoridades. E dessas sonoridades ele vai tirar uma bela melodia. Esse é o começo, tá? Então, e isso não é bem modular, é apenas modular. Bem modular é outra coisa ainda. Então, é a arte verdadeira, deve ter os aspectos da beleza, que ensina, porque deve compreender o intelecto como seu primeiro objetivo. Depois, também os sentidos, não tem por que não, os ouvidos, né? E mesmo a visão quando se vê o músico tocando. Mas, primeiro deve direcionar essa razão. A arte que ensina a modular, porque move os sons e move a alma também. Por isso que modula, no sentido que move-nos também. E bem modular agora, feitas belas cadências, feita uma bela melodia, deve ser aplicado ao ambiente devido. Ou seja, posso compor um gregoriano para uso profano? Não. Porque modulo bem. Aliás, modulo, mas não bem. Porque não adequo a música ao ambiente. Porque o gregoriano foi separado para o sagrado. Ele foi feito e separado para o sagrado. Faço uma composição em estilo popular. Pode ser que module bem, no sentido de que pode ser que eu faça uma bela música. É verdade. Mas a coloco no Templo Santo. Modulo mal. Porque não está adequada, não é sagrada para o que é sagrado. Então vejamos como que a própria definição de música enquanto arte já nos faz pensar. Com certeza. Em que ponto eu erro? E em que ponto Cristo já não reina em mim? Porque eu não cuido deste princípio de adequar a música que eu ouço para o ambiente. Primeiro de tudo, é o mais fácil de se fazer. Adequar a música ao ambiente. Reconhecer melodias, eu entendo que mas relativa, preciso conhecer alguma coisa para se entender o que é uma bela melodia, uma melodia que não é bela. Nesse sentido é bom ouvir quem sabe. De algum modo, isto é. Aí já partiríamos, digamos, para um conhecimento mais técnico, né? A necessidade de dominar um conhecimento mais técnico para daí reconhecer, né, uma boa melodia, de uma melodia seria mais ou menos isso? Né? Sim.
Se não me engano, Aristóteles ele vai dizer, inclusive, que... Sim, ele vai dizer que quando nós aprendemos a fazer juízo da música, nós levamos a arte do juízo para a velhice. Ou seja, aprender a julgar na música, ele diz isso em relação à música. Quando nós aprendemos a julgar na música, porque nós fazemos isso o tempo todo, julgamos as coisas. Quando nós julgamos a música, nós analisamos uma melodia, isso é um movimento que acontece, e nós julgamos se aquilo é bom ou não, isso, de fato, é algo mais técnico. Mas a partir do momento onde você começa a absorver essa noção, isso vai se tornando natural, porque faz parte da natureza do homem gostar do que é belo. Sim. Então ele vai notando as adequações que devem ser feitas e o que é belo e o que não é. Pode ser que erre com alguma sutileza, é verdade. Mas ainda assim ele acertará mais do que errará, provavelmente. Ainda mais no começo dessa estrada, que é um começo mais fácil, onde a gente elimina bastante arestas. E como a música ela é movimento, e nós julgamos um movimento, e olha que interessante isso, nós julgamos um movimento, julgamos um afeto. Então nós aprendemos a julgar os afetos. Não somente o movimento da música, dos sons, mas também dos afetos que são gerados por eles. Porque não pensem os senhores que eu não me sinto atraído, ou mesmo Evandro, por música feita hoje. Algumas melodias, as ditas chiclete, agradam. É verdade. É preciso julgá-las. Se são convenientes ou não. E geralmente não são. Enfim, então... Eu pelo menos colocaria assim como essencial da música isso, concepção histórica e mesmo conceitual da música eu colocaria desse modo. Compreendeu-se isso, se compreende no essencial que é música. Sim. Então, se deu para entender direito, né? A música seria uma forma de ordenar ou modular, para usar a palavra de Santo Agostinho, modular as sonoridades dentro de uma certa ordem. Exatamente. E baseando justamente na harmonia que há à nossa volta no universo, quer dizer, os princípios que regem o universo, né? Contraste, a própria clareza, harmonia, proporção, né? Clareza, então, integridade. A música, ou a boa música, então, ela teria que ter justamente esse padrão de ordenamento de sonoridades, mais ou menos isso. Exatamente. Tudo que é encontrado na criação divina deve ser encontrado na música, porque ela, de algum modo, é a inteligência aplicada à criação e que deve entender mais perfeitamente a Deus. Os sons eles mesmos são criação divina e são bons, mas o homem, a partir do uso do intelecto, aperfeiçoa aquilo. É o que diz nosso Senhor, não vim para abolir, mas para cumprir a lei. Isto é, para aperfeiçoá-la. E nesse sentido, o cristão, santificado pela graça, tem o dever de algum modo, mesmo como serviço de religião, os monges fizeram muito bem isso, eles devem aperfeiçoar essa criação. As catedrais são um exemplo disso. Aquilo ali é um aperfeiçoamento da arquitetura. O gregoriano é um aperfeiçoamento, e mesmo a polifonia sacra, é um aperfeiçoamento da arte musical. Enfim, tudo isso, a escultura, a pintura, tudo isso tem que ser aperfeiçoado de modo a lembrar com mais clareza, com mais integridade, proporção, ordem, a beleza da criação divina. De algum modo, é óbvio, em sentido indireto, por meio da contemplação da beleza, remeter a Deus. Porque tudo deve remeter a Deus. Exatamente. Mas essa analogia com o universo, com a alma, eu achei assim, perfeita, porque, de fato, né? Então, quer dizer, se a gente ordenar uma tal sonoridade de ambiente popular, né, como você mencionou, mas colocar isso num ambiente sacro, seria como mais ou menos um planeta fora de sua órbita. Né? Exato, é como se fosse um planeta no lugar da Lua. Sim, imagina o efeito disso sobre as paixões das pessoas, né? Exato. Justamente os afetos e tudo mais. Curiosamente, eu acabei de falar, é um planeta no lugar da Lua. O que aconteceria com as marés? Sim. Que podemos dizer, as marés são os movimentos da nossa alma. Sim. Ficariam, obviamente, fora estáveis. Exato. Extremamente estáveis. Então, pronto, é exatamente isso. É nesse sentido. Então é preciso ordenar, né? A música. Então, isso toca tanto os compositores quanto os ouvintes. Então, os compositores devem cuidar, por exemplo, a compor ritmo, harmonia, melodia, tudo dentro da conformidade com as leis próprias da música, da arte verdadeira e da música. E do mesmo modo também, os ouvintes devem ter algum conhecimento. Aristóteles também fala sobre isso. É preciso que todo homem tenha algum conhecimento de música, porque justamente toca de modo muito profundo a alma. Santo Agostinho, inclusive, nas confissões dele, a música para ele
é um momento de grande crise. Porque enquanto que os textos da música certamente o tomam, vamos dizer assim, o tomam nas suas meditações, na sua ruminação da verdade, ele diz que a música o toma de assalto. Ele chorava frequentemente ouvindo a música do Templo Santo. E ele dizia que aquilo era tão forte nele que ele se pegava pensando se aquilo deveria ser autorizado. Porque aquilo era tão forte, aquilo tocava tanto ele, que ele pensava que aquilo, e que ele dizia, espero não ser culpado de muitas vezes dar mais atenção à melodia do que ao texto. De tão belo que era aquilo. Então ele mesmo chega a esse pensamento. Mas é claro, também ele diz, quem canta bem, reza 2 vezes. Não é quem canta, reza 2 vezes. Quem canta bem. Deixa isso bem claro. Essa palavra é importante. Né? Esse bem, quem canta bem, reza 2 vezes. Então é preciso, os compositores precisam também carregar, os ouvintes e os compositores precisam carregar esse pensamento, para se adequar. Sim, muito, muito interessante, né? E imagina todo esse consumo desenfreado que é hoje em dia de música, assim, de modo irrefletido, né? O impacto que isso tem para as almas, né? Mas, Gabriel, assim, você deu uma ótima definição, assim, uma definição geral acerca de música, né? E todo esse desenvolvimento histórico, né? Que Santo Agostinho diz sobre música. Mas, assim, a música em si, do que ela é composta? Do que ela é composta? Do que... Não é só sonoridade, certo? Quais são os pilares da música? Quais são os fundamentos da música? Certo. Então, a música sonora, como eu disse, ela é um efeito prático de um pensamento, no princípio. E assim como qualquer outra arte, ela utiliza de matéria, no sentido de que o escultor usa pedra. Sim. Ou, enfim, o arquiteto usa das formas. A tela do pintor. Exato. O pincel. Então, enfim, quais são, vamos dizer assim, os materiais do músico e da música? Né? O som, primeiro, obviamente, os sons. Né? A pedra do músico são sons. E o seu instrumento, seja a voz, enfim, é o seu pincel. Coloquemos desse modo. Né? Mas é claro, ele precisa saber como ordenar as cores. O que são as cores? O que são as formas na música? Enfim, para colocar isso de um modo bem simples, agora é um assunto familiar, acho que a boa parte das pessoas, melodia, harmonia e ritmo. De fato, são 3 pilares importantíssimos. Né? O que é cada coisa, né? Então, o ritmo, ele, primeiro, é uma sucessão de sons fortes e fracos. Assim, sendo bem teórico aqui, né? Uma definição de sons fortes e fracos. Eles dão dinâmica à peça. Eles dão ritmo à peça, no sentido de que eles descobrem, de algum modo, qual é o gênero que aquela música tomará. Se ela é mais lenta, se ela é mais rápida. Tudo isso é definido, de algum modo, pelo ritmo. Dinâmica, como eu disse, fortes e fracos. Por exemplo disso, a valsa. A valsa ela tem um padrão ternário diferente da maioria das músicas populares, em quaternário. E, por exemplo, os hinos de guerra, os hinos de nações são binários. Porque cada tipo de ritmo é sentido de medidas, tá, pessoal? Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso é um ritmo binário. Ritmo ternário. A marcha do soldado. Isso, né? exatamente, exato. Muito bem. A professora sabe muito bem disso. Então, em relação à valsa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, uma forte e outras fracas, vejam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E a mais conhecida hoje, né, que é a quaternária, 1, 2, 3, 4.
forte, fraca, meia forte. Então, isso tudo dinâmica a peça. E ela vai ser conduzida por esse ritmo, é verdade. Porque nós modulamos, vamos dizer assim, sobre essa forma. Escolhida a forma musical, então se modula sobre ela, se cria uma melodia, baseado naquilo que você deseja representar também ritmicamente. Apesar de ser dos 3 pilares o menos importante. Então, ritmo a gente pode definir desse modo. Então existe uma hierarquia. Sim, certamente. Certamente. O ritmo ele está abaixo da harmonia e da melodia. A harmonia está acima do ritmo, mas abaixo da melodia. E a melodia está no topo, exceto quando há texto. Nesse caso, a melodia ela deve subjugar-se, inclusive, ao texto. O gregoriano é isto. Ele é monofônico, né? Ele é uma monodia, no sentido de que ele tem apenas uma melodia, não tem harmonias de fundo. Então é possível perceber ali como a melodia adequa-se ao texto. É bem interessante isso. Mas sim, há uma hierarquia de fato, que é isso que eu acabei de dizer. O ritmo vai ter suas representações, ele vai dar essa demarcação, mas ele não vai dar as cores, vamos dizer assim, da música. E nem vai ambientá-la tanto assim. Ela vai dar mais a forma da coisa. Uhum. Voltando ao exemplo do espaço, é como se fosse só a silhueta do planeta lá, mas não tem cor. Isso, pode-se dizer Nuvens, assim. não tem nada ali dentro, é Exato. só o grosso do planeta. Depois do pilar do ritmo, nós temos a harmonia, que é a concordância ou a discordância entre os elementos distintos. Isso é muito interessante. Isso tem muito relação com aquilo que nós falamos sobre o universo, inclusive. Qual que é a questão da música? Ela é uma concordância entre elementos diferentes. É uma concordância entre as diferenças. O exemplo disso, por exemplo, esta haste não é além. São duas coisas distintas, mas que harmonizam-se muito bem. Uma parece que foi feita para a outra. Né? Então, é um tipo de coisa, são elementos distintos. Né? O vidro que forma a lente, o resultado que se tem dali. O estofado e a cadeira são duas coisas diferentes. Enfim, exemplos simples da vida, né, que formam isso. Mas bem como o planeta também, certo? Isso é água e a terra, o fogo e a água. São elementos que podem de algum modo concordar-se entre si. Eu vou dar esse exemplo daqui a pouco, porque eu quero falar sobre isso. Água e fogo são elementos que nos fazem compreender muito bem a harmonia. Mas assim, só para a gente formar contexto. Então, a harmonia, ela é a construção que nós chamamos vertical da música. É como que ambienta a música. E ela vai... Não a estrutura se dá pelo ritmo, mas ela vai ambientar a peça no sentido de colorir as suas... É o plano de fundo. Não é a peça principal. Mas é o plano de fundo, é o cenário que é dado àquilo. E pelo cenário você já nota o que vem pela frente. Qual que é a história que vem dali. Então, como é que ela se dá geralmente? Pela concatenação de sons ao mesmo tempo. Então, vários instrumentos, por exemplo, 3 violinos, que fazem cada um uma nota, formam juntos um acorde. Inclusive, a palavra acorde vem disso. A palavra acorde vem de acorde, que significa de acordo. Estamos de acordo? Acordo. A raiz é a mesma. Então, o acorde, o que ele é? Um acordo entre o quê? Entre duas diferenças. Um ré não é um lá. Ainda assim concordam-se entre si. É uma quinta justa. É um elemento consonante. Um ré e um fá sustenido. É um elemento concordante. Não concordam com tanta precisão como é lá. Por isso chamamos de consonância imperfeita. Agora, se tomamos um ré e um mi bemol, temos uma dissonância. Temos ali elementos dissonantes. Temos uma dissonância e não consonância mais. Gabriel, seria quase como assim as cores complementares nas artes, ou até mesmo a harmonia de pratos na culinária? Certamente, certamente. Certos elementos têm mais prioridade. Se encaixam, parece. Exato. A mesma coisa se dá tanto na culinária, se vê muito bem isso, na mesa posta, e mesmo nas roupas, inclusive, né? Por exemplo, um pequeno detalhe na roupa que destoa do resto, mas se complementa o resto muito bem, por conta do espaço que toma. Então, são, de fato, elementos mais principais, elementos mais complementares, notas mais... Isto é, a música ela tende sempre à consonância.
ela tende sempre à consonância. Não é porque eu estou representando, por exemplo, uma tragédia, que eu preciso o tempo todo usar dissonâncias. Ou que estou falando sobre tristeza, porque eu não posso ferir os afetos. Eu preciso também ter controle naquilo que faço para representar um afeto, mas sem ferir os afetos. Muito importante entender isso. Então as dissonâncias elas funcionam sempre, por exemplo, em vista das consonâncias. Quando se faz, no barroco se faz muito isso, por exemplo. Se usa um sétimo grau maior, né, que é um elemento que tensiona muito, ele tensiona a peça, é muito sobre tensão e repouso, ele tensiona a peça, às vezes ele acontece tão trinado ali, né, um edifício, um ornamento, e aí ele relaxa num acorde maior, que é a tônica do modo que está acontecendo ali, né? Enfim, a harmonia, ela se baseia em concordância e discordância, né? Ou seja, consonância e dissonância, proporção, ordem. Então, elementos mais proporcionais, inclusive, que são sons, frequências, números, colocar desse modo. Números. E números que, quando eu tomo uma nota e outra nota, essa nota tem o número 2. Vocês estão indo bem, tá? E essa tem o número 8. Aí quando você toca as duas, você toma a razão da divisão desses números, se esse resultado for simples, a nota é consonante. Se esse resultado matemático for complexo, isto é, pouco divisível, né? Não se reduz a números pequenos, há mais dissonância entre as frequências sonoras. E por isso os sons são dissonantes. Então a harmonia é essa conjunção entre vários elementos, seja vários instrumentos ou um instrumento que reproduza vários sons ao mesmo tempo, várias notas. Então isso é harmonia, basicamente. E é por isso que eu falei do fogo e da água. A água, ela representa para nós os movimentos mais gélidos, né? Aquela certa frieza, uma reflexão, enquanto que o fogo representa para nós... sim, e nós representamos o frio pela harmonia dórica, por exemplo. Assim faziam os antigos. E o fogo, não precisam necessariamente compreender esses termos, é só para vocês entenderem. Estou falando de um certo estilo composicional, um modo que se compõe, um modo de se compor. E o fogo ele é representado muito pela harmonia lídia, que é uma harmonia muito calorosa, que geralmente conduz muito ao movimento externo, ao movimento de paixões, assim, enfim, movimento externo mesmo, nos externaliza mais. E é preciso o quê? Assim como num incêndio, a água venha para conter o fogo, isto é, uma música não pode ser por demais apaixonada, não deve conduzir demais as nossas paixões, nossos afetos, numa certa direção. Do mesmo modo, a água, por exemplo, para se aquecer um alimento, precisa do fogo. Então, e sem isso, somente com a água não se aquece alimento. E não se nutre, nós não nos nutrimos. Então é preciso que venha o fogo para, de algum modo, passar um pouco do seu calor. Na harmonia dórica isso é representado pelo sexto grau, maior, para quem é mais músico vai compreender. E a harmonia lídia, ela tem a quarta aumentada, que vai representar muito do seu modo expansivo. Então, enfim, a música ela tem elementos, para quem é mais músico vai entender, mas de todo modo, né? Uma música composta na harmonia lídia, geralmente ela é usada para, por exemplo, o introito da missa do Sagrado Coração. É o introito que segue a harmonia lídia. E tem tudo a ver. O fogo, o amor, a caridade do Divino Coração de Nosso Senhor com a harmonia lídia. Tem tudo a ver. Depois, se você pegar o introito Justus Es, o introito Justus Es, ele fala de justiça. Ele tem harmonia dórica. Reflexão. Isto é,
de algum modo você relaciona. O modo que você está usando, inclusive, de novo para músicos, né, o introito Justus es, ele começa com uma quinta justa. A primeira palavra é Justus. Olha que interessante, é uma coisa secundária, assim, né? A gente não percebe muito, mas é bem interessante nesse sentido. Então a harmonia, ela é isso, né? Ela é essa concordância entre elementos diferentes. Justus es Domine, et rectum judicium tuum, facum servo tuo secundum, misericordiam A harmonia, ela é uma construção feita de sons no sentido vertical. Ao mesmo tempo as coisas acontecem. A melodia é um movimento em linha. Uma nota precisa sumir para outra aparecer. Um violino, ele consegue reproduzir um pouco a harmonia, não tanto quanto um órgão, por exemplo, mas ele é mais específico para melodias, né? O violino, ele reproduz muito bem melodias. Então, a melodia, ela é uma construção em linha e as notas que vieram precisam desaparecer para que as novas apareçam. Tá? Ela é a parte que mais se destaca do instrumental todo. Então, quando nós temos vários instrumentos, independente aqui, pode pegar até o exemplo ruim que você tem na cabeça. Ainda assim se percebe, né, que se dá uma preferência sempre à melodia, que geralmente é o cantor lá, né, que está dizendo palavras boas ou más, mas ele está colocando uma melodia naquilo que ele diz. Se não tem texto, se não tem... A voz, ela pode ser que faça elementos musicais, simplesmente. Uma melodia de notas ali. Se não um instrumento, porque afinal de contas a voz também é um instrumento. O instrumento vai reproduzir notas em sequência. Né? Mas é claro, isso pode ser mais nobre ou menos nobre. É evidente. Santo Agostinho, ele vai dizer que no que tange a música e as outras artes, há coisas mais nobres e menos nobres, que têm o seu valor desde que não haja nelas apego. Então, por exemplo, posso gostar de música popular? Posso. Agora, posso pô-la acima do gregoriano? Jamais. Por quê? Porque é uma questão de apego. Eu não posso me apegar a coisas mais inferiores. O apego nosso deve estar ordenado ao grau das coisas. Coisas mais nobres exigem e merecem mais da nossa entrega do que as coisas mais baixas e menos nobres. Enfim. Então, geralmente se utiliza os instrumentos que se destacam muito. O oboé, por exemplo, para quem ouve mais música clássica, o oboé é um instrumento que se destaca muito bem. O violino mesmo, né? As partitas de violino de Bach, você ouve aí, ou mesmo Albinoni. Eu gosto muito de Albinoni, então quando você ouve Albinoni, você percebe muito bem as flautas, os violinos, né? Enfim, certos instrumentos não servem senão para movimentos solos, como por exemplo o cravo. O cravo ele serve para uma coisa, por exemplo, para uma peça de cravo. Se não é para acompanhar, porque ele não se destaca dos instrumentos, ele não é feito para aquilo, para se destacar, exceto para peças que são feitas para cravo. Então, enfim, os instrumentos têm uma ordem entre eles. E a partir do instrumento, então, a gente vai conceber melodias. Essas melodias podem ser mais altas, e geralmente quando são mais altas e ascendentes, tem uma ligação com alegria. Quando são altas e descendentes, tem uma certa ligação com elementos mais fantasiosos, vamos dizer assim. Quer dizer, alguma questão com a realidade, são coisas mais complexas, né? E a mesma coisa nas melodias graves. A melodia grave ascendente, ela geralmente vai ter uma aparência de gravidade no sentido que nós usamos hoje. Nossa, que grave isso, né? Então, nesse sentido. Uma coisa grave. A gente vê isso na dieselha, inclusive. E elementos que estão na região grave que descendem, tendem geralmente à reflexão, à tristeza até. Claro, a nobre tristeza. Então, dependendo da região onde as notas estão, elas vão representar também alguma coisa. Às vezes isso se aplica ao texto. Então, acontece algumas vezes de o texto pedir uma melodia.
E aí a melodia vai se alterar de acordo com o texto. Isso mostra para nós como que as melodias, então, vão gerar as estruturas melódicas, o modo como as notas são colocadas e para que elas estão servindo. Tudo isso vai modular os nossos afetos, as sensações que nós temos. Reparem que eu falei aqui de alegria, de tristeza, de reflexão. Então o modo como as coisas são colocadas, partindo dos pilares, é desse modo. Então é isso que o músico, quando ele compõe, ele tenta representar, ele tenta chegar a esse ponto, que é como de algum modo mover os afetos. A questão da verdadeira arte é que ela deve mover os afetos no bem e não no mal. Entende? Então essa questão... Mas é isso. Os pilares da música servem para isso, para gerar os afetos. Mas, sendo assim, então, essa estrutura da música é hierárquica, né? Como é toda a questão vertical, né, da música, o ritmo, temos harmonia, melodia. Pois bem, o que dizer das músicas contemporâneas? Quer dizer, claro, existem muitos estilos diferentes, né? E você acabou de comentar que existem estilos mais nobres e estilos menos nobres, né? Isso tem a ver com essa hierarquia? Porque, por exemplo, acho que todo mundo reconhece que existem músicas ou sons, enfim, que é puro ritmo. Só tem a batida lá, né? Ou às vezes também a gente percebe que se dá muita ênfase, né, em uma determinada... Um dos pilares. Isso, por exemplo. O que dizer disso? O senhor comentou de nobreza e mais nobre e menos nobre. Há coisas que não têm nobreza. Que sequer tem nobreza. Sim. Exato. Há homens que não são nobres de sangue, mas são nobres de espírito. Sim. Mas na música também. Há músicas que não têm nem caráter nobre, não são nem eruditas e nem sacras, mas que não têm nem mesmo nobreza de espírito. Quer dizer, uma sardinha jamais será um salmão. Exato, exato. Então, também a gente tem isso na música. É o que eu chamo, na maioria dos casos hoje, de antimúsica. O que é antimúsica? É aquela que se utiliza dos elementos da música para fazer o contrário do que ela quer. Então ela vai se utilizar do ritmo, às vezes da harmonia, às vezes da melodia, mas a melodia será pobre. Ela não entregará nada para os afetos. Ou conduzirá os afetos a um rio turvo. Não claro. Que é um dos princípios da beleza, clareza. A harmonia criará um ambiente tenso, desconfortável, triste em excesso, alegre em excesso. E o ritmo, que hoje em dia é muito utilizado para quase assim, existem músicas, antimúsicas, que se dizem música, obviamente, e que utilizam de algumas notas, mas que são basicamente batida. Que é que querem essas músicas? Senhores católicos provavelmente nos ouvem, se não, como eu disse, homens de boa vontade, se não católicos que estão aqui até agora, têm boa vontade para querer entender isso. As músicas feitas de ritmo servem senão para tornar-nos animais. Isto é, a música que não dá nada à inteligência e que busca somente mover os afetos e movê-los no mal, nos faz caminhar contra a nossa natureza, que é composta de corpo e alma. E se a alma nada recebe, se um compositor toma-nos por animais, meramente animais, não haverá outro resultado, não haverá outro fruto que não tornarmos-nos de algum modo, em maior ou menor grau, animalescos. Isto é, se os senhores acham que não serão afetados porque ouvem vez em quando, alguma das vossas virtudes não cresce por causa disso. Provavelmente. Inclusive, talvez as nossas. Ora, somos seres humanos como vocês. Então, talvez não no campo da música, mas em outras áreas, todos nós temos isso, porque somos seres humanos. Ora, ainda não somos santos. Então, somos afetados em algum sentido. Mas, se estamos tendo essa conversa, e se a música é, para vocês, um problema que os carrega a animalidade, que os separa da natureza humana, de corpo e alma, e que faz com que a alma deseje aquilo que é maior que ela mesma, que é Deus,
mesmo que indiretamente, pela contemplação da beleza, isto é anti-música e não música. E permitam-me aqui, muitos inclusive dizem que o rock inverte, né, os princípios do ritmo, da harmonia e da melodia. Eu não acho. Eu não acho. A voz no rock, aqui eu estou excetuando aqueles barulhos que parecem porcos. Tem melodia, mesmo que pobre. As guitarras fazem harmonia, é verdade. O ritmo faz na bateria, é verdade. O ritmo, ele aparece muito e ele conduz, é verdade, ele tem um peso maior do que deve. Mas ainda assim nós cantamos a melodia e nós sabemos que a melodia se destaca mais. A questão é que os afetos que o rock deseja gerar em nós não são para o bem, mas para o mal. E, portanto, isso faz do rock antimúsica. Porque os afetos aos quais ele conduz não são afetos que levam ao bem. E nós percebemos isso. Senhores, não se iludam. Essas músicas servem para nos conduzir os afetos e para que sejam agradáveis. Mas o texto que nelas contém é prejudicial, é venenoso. Entendem? Então, a gente não precisa levar em conta e criticar só, apontar dedo só porque nós não gostamos. Ora, a intenção no crescimento das virtudes é julgar aquilo que nós gostamos. É o que nos prende. Isto é que nós devemos julgar. E mesmo, podemos dizer assim, o que não nos prende no sentido de: será que eu deveria me ater a algo e não me atenho àquilo? Será que eu deveria me ater ao gregoriano polifonia sacra no rito, ao invés desta pobreza moderna? E será que eu não estou apegado demais a ela? E quando não estou lá no culto divino, isto é, na missa, será que eu não deveria parar para notar se eu não faço da minha vida particular, fora da missa, algo que vai contra ela, que é o centro da fé? Como, por exemplo, ouvindo textos que vão contra a religião católica, textos que vão contra as virtudes, que são excessivamente românticos, músicas que não seguem princípio de beleza. Ora, Deus conduzirá de que modo a igreja, se nas nossas almas particulares ele não pode conduzir durante a semana, só no domingo? Semana não. Será que somos liberais nesse sentido? Então, desculpe alongar, mas essa questão dos estilos de música que invertem os sentidos, invertem os pilares, ou que os usam para o mal, isto tem para nós um grande efeito. E é isso que, da minha parte, eu gostaria que vocês compreendessem. Há um efeito nisso. Essas coisas, de algum modo, refletem uma realidade. Essas coisas refletem uma realidade. Então, qual é a realidade que nós desejamos refletir com a música que nós ouvimos? Análise minha, do professor Evandro, de vocês. O que vocês querem refletir com o que vocês ouvem? O que vocês ouvem hoje reflete? Isso é muito interessante, porque, assim, realmente, se a gente parar para pensar, existem muitas músicas que são meros estímulos cegos, assim, né? Ou como você mencionou, a questão do uso excessivo dos ritmos, né? Ou mesmo quando há melodia, né? As letras completamente perniciosas, né? Sim. E às vezes são sutis também, né? Tem aquelas músicas que tem letras assim que elas não contêm algo de muito mal ali, mas uma licenciosidade muitas vezes perigosa, né? Perfeitamente. E de fato, né? Isso nos leva à seguinte questão. Que tipo de vida que a gente vive e como é que a gente está refletindo isso, né? Quer dizer, nós que somos católicos, nós que temos a nossa busca pela santidade, quer dizer, será que estamos buscando isso em todos os meios? E como é que a música, Gabriel, pode ajudar nesse sentido? Agora, nesse caso, né? A música nobre, a boa música. Como encontrar essa música que é um reflexo, né, justamente dessa harmonia que Deus pôs no universo, enfim. O que você tem a dizer da música enquanto esse bom reflexo? Certo. A música, até aproveito para comentar um pouco que nós somos liberais com a música. Como eu disse no começo do programa, muitos de nós não percebemos que a música é um dos elementos que levam à virtude que nós menos damos atenção. Em que sentido que eu digo que nós somos liberais? Geralmente nós utilizamos a música para certos movimentos de orgulho. Por exemplo,
estou muito feliz com algo. Então eu vou e coloco uma música pop que vai, de algum modo, intensificar essa minha felicidade, ao invés de me fazer contê-la. E ao invés de pensar primeiro em aproveitar-me da felicidade, dar graças a Deus pelo ocorrido. Comprei um carro novo, fui promovido, qualquer felicidade humana que vocês pensarem. Como é que eu comemoro isso? Primeiro, é no silêncio com Deus, porque o silêncio, a música pressupõe silêncio. Será que primeiro eu faço isso? Será que a música que eu ouço, ela de algum modo corrobora para me fazer lembrar de que a razão daquilo é a providência e não eu mesmo, não os meus méritos? Será que a minha felicidade particular e a comemoração minha pessoal vem antes do agradecimento a Deus? Essas coisas todas, ou tristezas. Não consegui a promoção que eu queria. Quebrou um carro na estrada? Esse tipo de situação nos faz também pensar, né? Ou acontece muito com os jovens, né? Amor não correspondido. Muito simples, né? Aí eles vão lá e colocam a Moonlight Sonata no metrô. Colocam, enfim, sei lá, qualquer outra coisa. Né? Ou não, ou porque estão com uma paixonite, né? Então nós já passamos por essa idade. E você, inclusive, pai, que não cuida disso com seus filhos, de fazê-los ouvir boa música, saiba, seus filhos, nesses momentos, ao invés de purificar os afetos e pensar na moça, se ela é devida, se não é, se é momento de um namoro ou não, se o rapaz está pronto ou não está, ao invés disso ele vai lá e vai colocar na playlist dele o dia inteiro Frank Sinatra. E isso que eu tô sendo ainda generoso com o Frank Sinatra, né? O dia inteiro aquilo. Por quê? Porque ele quer espelhar aquilo que agora ele vive, que é aquele momento dele de grande emoção. Enfim. Então nós somos liberais com isso. Nós precisamos cuidar, porque justamente a música ela é o espelho de algo que nós queremos refletir. E nesse sentido nós precisamos olhar para duas perspectivas. O espelho e o reflexo. O que é refletido e o que reflete. O que reflete é a música, é o espelho. O que é refletido é aquilo que se quer representar com o espelho. O espelho se compõe baseado no que se deseja representar. Eu tenho, por exemplo, um aspecto de beleza. Música celeste. Música celeste. Qual é meu reflexo? As coisas eternas. Os princípios eternos, Deus, as suas qualidades. O espelho deve adequar-se, a música, àquilo que deseja refletir. Entende? Agora, se eu tomo outro reflexo, música humana, tomo uma virtude, por exemplo, como a coragem, e vou compor um hino de batalha. Ali, qual que é o reflexo? É a coragem, é a virtude. O espelho deve refletir aquilo. Então, essas questões todas entram dentro dessa questão. De todo modo, todos os espelhos, todas as músicas tendem a refletir pela beleza ao Criador. Todas as coisas tendem ao mesmo reflexo, do fundo. Né? Isto é, a luz que sai das coisas refletidas é a mesma. Aquilo que dá luz às coisas belas. E neste sentido, o espelho da música ele deve estar adequado àquilo que deseja refletir. Permitam-me. Digamos que eu esteja em uma igreja. Já dei esse exemplo um pouco mais cedo. E eu quero ali refletir os princípios da música celestes. Como é que eu vou usar outro espelho que não o gregoriano e a polifonia sacra, que são aquilo que, desde as catacumbas, quando se trata do gregoriano, e desde o século XVI, quando se trata da polifonia, rudimentarmente a partir do século IX, mas mais particularmente a partir do século XVI com Palestrina, como é que eu vou querer representar algo, o culto divino, o sagrado, com algo que não foi elogiado pelos papas ao longo da história, que vai contra o que foi elogiado, inclusive contra princípios expostos na Docta Sanctorum Patrum do século XIV,
No Concílio de Trento, inclusive, também tem um trecho do Concílio de Trento que fala sobre a música sagrada, contra o Tratado de São Pio X, né, o seu Trae Solitudine, enfim, contra os documentos que principalmente vieram no século XX. Então como é que eu vou compor uma música que vai contra esses princípios e querer refletir a mesma coisa? O que é que eu estou fazendo? Eu desejo refletir a mesma coisa. Só que o meu espelho é distorcido. E vocês provavelmente já passaram por frente de um espelho distorcido. E devem ter notado, nossa, como meu rosto fica feio, como minha cabeça agora está grande, como meu pé está imenso. Enfim, nós vemos que o nosso reflexo está desproporcional. Pensem agora que alguém tente refletir o reflexo de Deus. Como é que Deus mesmo, claro, né? Guardar essas proporções, pensa de si? Quando ele olha para um espelho distorcido, feito para si. Não lhe agrada. Então, a primeira visão que nós devemos ter é a visão de Deus mesmo, antes da nossa. Ah, mas me agrada. Bem, chefão, mas não é você que está sendo refletido. Né? Estamos no culto divino. Então, se queremos refletir a Deus, devemos usar das suas leis, da sua harmonia, e usar aquilo que é sacro, portanto separado. Que é espelho daquela realidade. Que realidade é essa? A realidade de Deus. E esse espelho é a música sacra, na polifonia e no canto gregoriano. Não só no modo de executar, mas eu executo como no gregoriano. Mas se não é gregoriano, falta a forma. Não só o modo de executar, mas a forma. Do mesmo modo, em São Pio X ele cita as duas coisas, eu não posso ter a forma e executar de um modo profano. Com trejeitos, enfim, não santificar aquilo no meu modo de executar. Não separar, não só o instrumento sagrado, mas também o instrumentista, né, aquele que executa, também tem que separar-se de algum modo daquilo. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebant filius. Huius animam gementem, contristatam et dolentem, per transibit gladius. E do mesmo modo, se eu quero refletir algo que é profano, uma festa de casamento, um velório, não pense em coisas absurdas. Eu vou usar de um outro espelho, de uma outra coisa para refletir isso, para refletir essa realidade. De acordo com a realidade que eu desejo refletir, a música ela me será um espelho adequado ou não. Mais adequado, menos adequado, ou mesmo não adequado àquela realidade que você deseja refletir. Bom, Gabriel, e você falou também que a boa música ela precisa seguir os mesmos princípios da beleza, afinal. Né? E sabemos que um desses princípios é de fato a clareza. Mas quando a gente olha para uma tela, para um quadro, né, a gente pode perceber pela luz, né, pelas cores, né, mais claras, a gente vê a clareza ali também. Mas e na música? Como é que a gente pode perceber clareza na música? Você teria um exemplo assim prático para nos dar? Alguns princípios para a gente conseguir identificar isso? Tá, ok. Então assim, quando nós não utilizamos, então, como eu disse, o espelho devido, fica errado ao espelho, grotesco fica o reflexo, certo? Então, primeiro de tudo, é preciso haver uma concordância entre o que você deseja refletir e aquilo que é refletido. Precisa ter, nesse sentido, uma clareza de objetivo. Do compositor primeiro. A nós como ouvintes vai depender daquilo que o compositor desejou representar. E nesse sentido, acho que vale a pena, então. Né? Então a clareza, ela começa aí. Por quê? Senão ela gera uma confusão na alma. Então a alma tem que ter clareza do que está acontecendo. Eu tenho que ouvir aquilo e ter clareza de como uma coisa reflete a outra. Dou um exemplo bem simples disso. Primavera de Vivaldi. Vivaldi compôs um texto junto com a sua Primavera. Não foi só a música. Ele compôs um texto falando sobre o canto dos pássaros, sobre a beleza da primavera lá mesma, onde as coisas, as flores, né, o florescer,
o gelo derrete. Quer dizer, a primavera ela é um novo começo. Inclusive tem relação até com a Páscoa, a data da Páscoa escolhida por conta da primavera. Toda uma questão, né? Então, a gente tem que levar isso em conta. Então, o que ele fez ali, por exemplo? Ele colocou, em um dado momento, um pouco depois, logo do início da sua música, não demora muito, os violinos fazem alguns trilos, né? Alguns trinados ali, que representam claramente o som dos pássaros. Quando você lê o texto e você ouve aquilo são os pássaros. Não tem como você dizer que não é. Ele quis representar aquilo. Ainda mais quando você tem um contraponto. Você tem um violino fazendo outro canto de outro pássaro e um violino, que é o principal, fazendo um outro canto de outro pássaro. Você percebe claramente, porque são duas melodias diferentes. Dois ornamentos diferentes. Mas que combinam-se assim como na natureza. Impressionante, impressionante. E a alegria também, ela está em tom maior, ela é um allegro. Então, a próprio estilo composicional reflete muito bem a primavera. Os rios que correm, você olha para aquilo, se você procurar uma imagem que reflita a primavera no campo, você vai, a coisa, assim, o espelho e o reflexo combinam-se muito bem, né? Ali, naquele momento, pro ouvinte, um bem foi alcançado. Então, e aquilo, se vocês desejam refazer a estrutura musical mental de vocês, vocês precisam fazer isto. Ah, nossa, é verdade. Quer dizer, começar a colocar, a esclarecer melhor a música que eu desejo refletir. Comecem pela primavera e podem ir para as outras estações também de Vivaldi, onde vocês têm um texto que corre junto com a peça. Tudo isso é representativo de uma realidade. Aquilo ali, aquela composição, representa muitíssimo bem aquela realidade. Então isso. A primavera de Vivaldi, ela é inegavelmente uma coisa que reflete isso. E é claro, a gente tira disso, a gente extrai disso alguma coisa. Não é uma coisa que tem que ser contemplada pelo simples ato de ser contemplado. A primavera é também um florescer dos nossos... É como o nosso hoje, né? A nossa virada de ano, né? Isto é, os ideais. Eu proponho ideais. No inverno europeu, ali da pequena era do gelo, a gente... O que acontecia? Enfim, não se trabalhava. Se ficava em casa, se trabalhava pouco, né? Se fazia os deveres que eram necessários, mas o gelo não permitia muito dos trabalhos. Então, quando vinha a primavera, tudo aquilo que se pensou no inverno, porque se tinha muito tempo para meditar, né? Se desejava pôr em prática durante a primavera. Então, devem florescer também na primavera da vida os justos ideais, como florescem as flores do campo. Então vejam como eu fiz uma representação agora para a inteligência. Eu dei à minha inteligência nutrição. Entendem? O fato da música hoje é esse, na verdade, né? Eu posso comparar a música hoje com um prato de açúcar. Um sorvete ruim. Em que sentido? O gostinho na boca você vai ter, mas você não será nutrido por aquilo. E aquilo vai te viciar, você vai querer um sorvete no momento seguinte, no dia seguinte. E você não será nutrido nem com o primeiro, nem com o segundo sorvete. Agora, um bom prato de arroz e feijão, com uma carne, não é tão atrativo quanto um sorvete. Claro, no sentido de que o sorvete atrai mais do que deveria. O prato de comida para quem tem fome é óbvio, né? Obviamente atrai. Mas no seguinte sentido, aquilo satisfaz, aquilo nutre, e aquilo te carrega à frente, te leva à frente. Então nós devemos levar em conta isso. A música ela deve nos nutrir intelectualmente e também nos afetos.
Então a Primavera de Vivaldi, ela conduz-nos muito bem os afetos, melhor dizendo, e conduz pelos afetos à inteligência bons temas para ruminação, nesse sentido. O gregoriano faz muito isso, né? Se a gente olhar, por exemplo, um canto gregoriano, enfim, depende, né? Pode ser qualquer festividade, desde que seja... O canto gregoriano, algum específico, representa geralmente a festividade na qual ele está colocado. Aquela melodia específica representa muito bem a festividade na qual ela está colocada. Então, já demos o exemplo do Dies Irae, que se adequa muito bem à questão fúnebre da missa, ao juízo. O Dies Irae, o canto, representa muito bem o dia do juízo. Então, o espelho, mais uma vez, e o reflexo se adequam. Mas, enfim, se a gente olha, pega um canto na sua forma mesmo, e a gente une aquilo a uma igreja gótica, por exemplo, uma coisa tem relação com a outra. Você vê que parece até que a igreja foi feita para música e não o contrário, né? E em certo sentido eu acredito nisso. Os medievais certamente pensavam na ressonância quando compunham as catedrais, né? Quando arquitetavam as catedrais. E O canto gregoriano esculpiu as catedrais. Olha aí, muito belo, realmente. É o que parece, é o que nos parece. Porque são as catedrais, são as igrejas que mais ressoam as frequências sonoras. E que tem um som de eteriedade, né? Um som de eternidade. Imaginem vocês essa música aí de bateria que se diz católica numa igreja gótica. Seria, assim, ela já é barulho. Mas com o eco da ressonância que só embeleza o gregoriano e a polifonia sacra, quando você pega uma coisa que obviamente é profana, que foi indevidamente que profanou o sagrado, e você coloca em um templo que é santo, aquilo vai virar uma maçaroca. Aquilo não funciona para aquele templo. O gregoriano fica bonito mesmo em lugares onde não ressoa. Aquilo é considerado bonito, mas não é bonito, né? Mas nesses lugares fica pior. Isto é, as igrejas de toda a cristandade, desde Constantino até o barroco, o neogótico, o neobarroco, enfim, todas essas igrejas ressoam bem com o canto da igreja, que é o gregoriano, a polifonia sacra. É só esse nosso período da história. É só essa nossa música que não combina com nada do que veio. Isso é estranho. E eu não falei para vocês que o princípio da música é regido pelo princípio filosófico? Que o pensamento conduz o efeito, que é a música prática, é o efeito de um pensamento, de um princípio? Os senhores pensem muito bem nisso. Quando pretenderem defender aquilo que é ruim, por natureza, pensem muito bem nisso. Os senhores não ofendem a nós que temos essa opinião. Os senhores ofendem a Deus, porque Deus é o princípio da beleza. E se falta beleza, falta proximidade com Deus. Relevante pensar, de fato, que a música ela transmite certas ideias, né? Já dizia Aristóteles, né, que a arte é a filosofia exposta em símbolos. Então a música não é algo diferente, né? E ao longo da história, então, nós tivemos vários povos, quer dizer, povos que muitas vezes eram pagãos, que produziam música, produziam arte, né? Produziam cultura de um modo geral, mas especificamente na música. É possível enxergar na música pagã, mais ainda, né? Fazendo relação com a música católica, com a música do povo escolhido, o povo hebreu, né? É possível enxergar essa diferença no uso da música, querendo representar o seu culto, por exemplo? Maravilha, essa pergunta é muito interessante. Porque nós temos uma diferença clara entre a música da religião verdadeira, aqui eu trato, portanto, da religião dos hebreus, e da nossa católica, porque é uma religião só, né? E da música pagã, que é a questão do intelecto. A música pagã, celta, grega, das religiões ocultas, essa música buscava o transe de consciência. Ou seja, o apagar da inteligência, da ruminação das coisas, e um transe. E pelo transe se encontrava a divindade. Ou seja, excluindo
Excluindo a razão. excluindo o uso da razão, passando por cima dela Sim. para se encontrar a Deus. O que acontecia com os hebreus e conosco, com a música católica?